Saúdo a todas as irmãs com a paz do Senhor. Eu quero aqui agradecer ao nosso Deus por esse momento de poder partilhar com as irmãs a palavra do Senhor e agradecer a irmã Rosa, a irmã Ronalda, a todas as irmãs que fazem parte da diretoria da USADEC. Que Deus continue abençoando o USADEC, frutificando em tempos difíceis. Interessante, né, irmãs? Que mesmo em tempos difíceis, mulheres de Deus continuam frutificando no reino de Deus. Quero compartilhar aqui com as irmãs a palavra que o Senhor colocou em meu coração, que está em 2 Crônicas 7, e nós vamos ler a partir do 11. O título diz assim: Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor. E na casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra o Senhor colocar em meu coração para compartilhar com as irmãs através desse áudio, que Deus possa alcançar a todas as irmãs. Eu acho interessante que o Senhor, nosso Deus, ele coloca uma condições para o povo dele. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. É uma promessa da parte do Senhor, que se nós fizermos a nossa parte, o Senhor fará a dele com certeza. E se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração e nós se humilhar perante Ele, eu acho interessante esta palavra, que ele diz assim, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É interessante saber que o nosso Deus, irmãs, ele tem mais interesse em perdoar primeiramente o nosso pecado e depois a nossa terra. Mas é tão interessante essa palavra que primeiramente nós temos que reconhecer que nós somos pecadores e que pecamos para nós entrarmos diante da face do Senhor. É como os nossos pais antigamente, como eles se chegavam diante do Senhor, eles diziam: Deus de nossos pais, perdoa os nossos pecados, perdoa o pecado do nosso povo. O exemplo disso é Neemias, que quando ele chega diante da face do Senhor, ele chega pedindo perdão pelos seus pecados, pelos pecados dele e também pelo pecado do povo. Mas uma vez que eu tenho que chegar diante do Senhor e pedir perdão dos meus pecados, verdadeiramente eu tenho que reconhecer o meu estado, a minha situação. Não adianta eu só chegar diante do Senhor e fazer uma oração que ela vai aparecer ao momento até bela, bonita, mas ela não tem talvez o que o profeta Joel, ele escreve, 2 Joel 12. Joel 2:12. Ainda assim, agora mesmo, diz
o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso é com jejuns e com choro e com pranto. E ele não está dizendo aqui para nós rasgar as nossas vestes. E ele diz assim: e rasgai os vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Aleluias! É o que nós precisamos. Eu preciso chegar diante do meu Deus e confessar os meus pecados, e confessar o pecado da minha família, confessar o pecado da terra. Mas como eu vou confessar se eu não sei o que o outro pecou? Mas nós muitas das vezes chegamos diante do Senhor e pedimos perdão pelos nossos pecados. Mas vamos pedir perdão pelo pecado do esposo. Eu não sei que pecado minha filha cometeu, que meu esposo cometeu, mas vamos chegar diante do nosso Deus e rasgar os nossos corações e dizer para o nosso Senhor: nós pecamos, Senhor. Nós pecamos e precisamos nesse momento do teu auxílio, e precisamos que o Senhor nos perdoe, porque se nós chegarmos diante do Senhor e pedir para o Senhor perdoar os nossos pecados, o Senhor, ele está dizendo que a partir do momento que nós pedimos, ele está dizendo: eu perdoarei. E logo em seguida diz assim: e sararei a sua terra. A nossa terra está precisando ser sarada. A terra que eu digo não é só as pestes, não é só as coisas que estão acontecendo. A humanidade precisa ser sarada. Nossos filhos precisam ser sarados. Mas de que maneira, irmã Elza, que precisa ser sarada essa terra? De que maneira que nós precisamos que as pessoas sejam saradas muitas das vezes de coisas que elas estão acontecendo internamente dentro dela: depressão, angústia, tristeza, desacreditada das situações, não tem mais fé. Nós precisamos ser sarados. E para nós sermos sarados nesses tempos difíceis que nós estamos atravessando, o primeiro passo é nos apresentarmos diante do nosso Senhor com as nossas faces descobertas e clamar a Ele neste momento. Porque como diz Jeremias: clama a mim e respondei-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A palavra do Senhor também diz: eu sei o pensamento que eu tenho de vós, um pensamento de bom, não é de mal, para vos dar o fim que desejais. E nós precisamos, irmãs, que a nossa terra seja sarada. Pessoas prostradas, pessoas desacreditadas, pessoas que já perderam o primeiro amor. Mas nós clamamos através desse áudio que nós estamos aqui, diante da presença do Senhor. Qual eu sinto aqui a presença do Senhor é clamar ao Senhor. Em tempos difíceis nós estamos passando, mas se a igreja, as irmãs que estão ouvindo esse áudio, nós clamamos ao Senhor, nós sabemos que o Senhor nos fez uma promessa: clama e eu te ouvirei. Peça perdão pelos vossos pecados e eu vos perdoarei e sararei a sua terra. Aleluias! Nós precisamos que os nossos lares sejam sarados, sejam alcançados pelas misericórdias do Senhor, porque a palavra do Senhor também nos diz que Ele faz cessar a guerra até os confins da terra. É Ele que quebra o arco, quebra a lança, Ele que joga ali os carros, o fogo, e diz para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E a palavra do Senhor também está escrito assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo.
nós temos essa certeza que o Senhor está conosco. O Senhor está aqui na minha casa. O Senhor está aí na tua casa. E a palavra do Senhor nos diz assim, ó, que nenhuma seta maligna, em nome do Senhor Jesus, como diz no Salmo 91, o Senhor guardará a nossa casa. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. E nós temos que, pelos olhos da fé, ver se cumprindo isso em nossas vidas. Mas nós não seremos atingidos. E vamos clamar ao Senhor neste momento. Porque o mesmo profeta Joel está dizendo assim, ó, louvado seja o nome do Senhor. 24. E a eira se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mostros de olho, e restituir vos eis os anos que foram consumidos. Fica tranquila, minha amada irmã, meu amado irmão, que o nosso Deus, a qual nós servimos, não deixará a tua família desamparada, em nome do Senhor. E aqui está dizendo, restituir-vos eis. Eu quero dizer que o Senhor vai restituir para você tudo aquilo que você perdeu. Eu ainda quero dizer na autoridade do Senhor, que o Senhor nunca restitui algo menor do que aquilo que Ele permitiu levar. Ele restitui muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar. Eu quero orar juntamente com você para encerrar esse áudio e dizer para vocês, vamos orar uma pelas outras e nós vamos vencer como já vencemos outras tantas, e nós vamos cantar do outro lado o hino da vitória. Senhor Jesus, nesse áudio, Senhor, que nós estamos aqui gravando, eu digo nós porque eu, Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós clamamos o Senhor neste momento, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor Jesus. Perdoa os pecados da humanidade, Senhor. Perdoa os pecados dos nossos, meu Pai, os familiares. Perdoa o pecado do nosso povo, porque a tua palavra nos assegura que se nós pedirmos perdão, o Senhor perdoará e sarará a nossa terra. Sara a nossa terra, Senhor. Sara, Senhor, a nossa família. Sara o nosso povo. É assim, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todas as irmãs em nome de Jesus.